Olá, 19 horas, estou chegando para uma live que hoje é muito especial. Eu sou Débora Levi, sou pianista e compositora e hoje eu convidei para um bate-papo uma pessoa que eu venho acompanhando e admirando o trabalho há um tempo já e que desenvolve esse trabalho há muito tempo. Ele já está aqui na sala com a gente. Oi, Carlos Armiti. Carlos Armiti é astrólogo. Ele tem um canal no YouTube chamado Astrologia Sistêmica, que eu acompanho. Eu sou tenho a astrologia como um hobby, vamos dizer assim. Eu gosto muito, eu sou uma amante dos estudos astrológicos, mas tá aqui. A astrologia sistêmica está com a gente. A astrologia sistêmica é Carlos Armiti e ele já está entrando nesse momento. Vem, o pessoal está chegando. Nós vamos ter um papo sobre o céu astrológico do mundo. Olá, Carlos. Olá, boa Muito noite. bem-vindo. Opa, esqueci de botar o fone. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Bem, você, Débora. Obrigado pelo convite. Boa Nossa, noite. eu que agradeço. Muito obrigada por vir aqui falar com a gente, trazer seu vasto conhecimento de astrologia aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. Estou muito feliz e muito honrada de estar batendo esse papo aqui com você. Eu que agradeço. Que bacana. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Eu venho acompanhando o seu canal, todos os vídeos eu estou lá, eu assisto, eu comento, eu curto, porque eu gosto muito do seu trabalho. E de que maneira existe essa conexão, né? Eu que sou compositora, pianista, estou fazendo um trabalho que se chama Nossa Melhor Visão de Mundo. É o meu novo álbum. Eu já tenho um álbum gravado que se chama Apimentada. Esse é o meu segundo trabalho autoral. E esse nome já vinha desde o ano passado. Estava aqui atrás da orelha como o próximo trabalho que eu queria desenvolver, que se chamava Minha Melhor Visão de Mundo. Então, quando foi logo na primeira semana da quarentena, eu numa conversa aqui com uma produtora que acompanha esse trabalho, que se chama Cibele Bahia, naquele momento em que o piano caiu na nossa cabeça, né, que foi o começo da pandemia, nós que somos do setor de artes, né, cultural, o setor cultural, tudo caiu, né? Caiu tudo, assim, todos os shows, todos os eventos, tudo que a gente podia fazer caiu assim, pá, de uma vez. A gente, numa conversa aqui, eu comentei sobre esse projeto com ela e ela gostou da ideia e falou, vamos fazer, que tal se a gente desenvolver? E a gente começou a fazer lives diárias aqui no Instagram sobre esse projeto. Então, logo na primeira semana, o nome desse projeto mudou para Nossa Melhor Visão de Mundo, porque naquele momento eu já saquei que tudo daqui para frente teria que ter um foco coletivo, tudo teria que ser feito coletivamente. Então o projeto passou a se chamar Nossa Melhor Visão de Mundo, são 8 singles, e eu vou falando dele aqui ao longo do nosso papo. Quero saber de você. Assim, quero trazer para as pessoas a excelente visão e leitura que você tem do mapa astrológico do céu do mundo e do Brasil no momento da pandemia, e que está todo mundo, né, perdido, enfim, passando esse momento aí. Então, eu queria te perguntar, assim, você consegue assim, dar um resumo em linhas gerais o que a astrologia traz para a gente nesse período de 2020 a 2022? Eu sei que esse é um período em várias correntes esperado, falado, preparado, é um tempo especial. O que você diria sobre ele? Bom, primeiramente, o seu projeto ele vem muito a calhar com esse momento, né? Porque assim, não existe melhor momento de construir a nossa melhor visão, né?
A gente tem a ideia de que vai ter as melhores visões de mundo só no par de clube, né? Mas, na verdade, as coisas são forjadas nos processos mais assim, dolorosos, mais difíceis, né? Então, nesse cenário de pandemia, enfim, de crise da sociedade, é o melhor momento que a gente vai buscar. Só que para isso a gente tem que desvestir velha criança, né? A gente tem que fazer uma transformação. Eu, você, outro, e todo mundo numa coletividade atingir uma prática que vai fazer que essa melhor visão do mundo se manifeste, se torne realidade. Historicamente, a gente vem vivendo umas situações que vêm para contribuir para isso. Apesar dos complexos, né, é um momento para a gente trabalhar essa visão. A gente logicamente, Carlos, desculpa te cortar, o pessoal tá escrevendo aqui que está dando muito eco. Você está no Wi-Fi, você está no 4G, está impossibilitado de ouvir, o pessoal está falando. Sugestão, você está no Wi-Fi ou está no 4G? Você tem costume aí de... Estou no Wi-Fi mesmo, estou pelo Wi-Fi. Você costuma usar o 4G? Você quer tentar pelo 4G? Aí você tem que sair e entrar de novo. Eu acho que é uma questão de som, tá? Eu acho que tem uma... O pessoal está falando para reiniciar. Reiniciar seria o caso de sair e entrar de novo. Vamos ver se tirar o fone. Vamos ver se tirar o fone melhora. Como é que está agora? Para mim tá bom. Agora não é eco. Melhorou, pessoal? Será que era isso? Olha, então vamos em frente. Eu falei, era alguma coisa do som, não era tanto da conexão que estava complicada. Então, sem fone, vamos embora. Certo. Então, assim, retomando, né, o que a gente estava falando, né, que é um momento para a construção dessa nova visão de mundo, e para que aconteça essa nova visão de mundo, você tem que ter as demolições do velho mundo. Né? Essa que é a grande... E essa demolição do velho mundo, ela é feita astrologicamente, falando pelo planeta Plutão. Um deles, né? Mas ele é o mais forte, ele produz transformações profundas, transformações que são assim radicais, irreversíveis e inevitáveis. E ele entrou no signo de Capricórnio lá em 2008 e lá naquele ano eu já comecei a fazer palestras falando sobre o encontro que esse planeta faria com outros planetas no final aqui de Capricórnio em 2020. Então a gente já estudava um pouco os ciclos maiores da astrologia, já sabia que 2020 seria um gargalo no qual nós passaríamos e que muita coisa ia ficar para trás. Né? A gente ia ter que... aquela velha história, quando você tem que passar no detector de metal lá do aeroporto, você tem que deixar tudo para trás, né? Para você passar limpo. Né? Então, mais ou menos, está deixando carcaças nossas para trás, que são coisas íntimas, são coisas internas, mas são coisas da coletividade. Né? Então, e a pandemia, ela vem justamente contribuir, ela é apenas mais um processo, ela não é o processo, ela é mais um processo diante de todos os outros que já começaram a ser gestados, Débora, desde lá de 2008. Vale lembrar que quando entrou lá em 2008, já tivemos uma crise internacional. Essa crise internacional financeira, ela desbaratou vários países, ela gerou uma instabilidade muito grande, teve muitos protestos. Nós tivemos depois com isso a Primavera Árabe, que derrubou uma série de ditaduras no mundo árabe, mas também nós tivemos, em função de vários problemas econômicos, políticos, sociais, nós tivemos a ascensão da extrema-direita, que veio ganhando espaço de lá para cá. Então é um processo, não são coisas pontuais. E agora tudo desemboca em 2020. E em janeiro de 2020, né, nós tivemos a união de Plutão com Saturno, que são dois planetas da pesada, vamos dizer assim, astrologicamente falando. Né?
Porque Plutão fala Uhum. da destruição, né, do botar ponto final, de você realmente botar ponto final em algumas coisas. Não dá mais, isso não serve mais, nós vamos tirar isso de visão, né? E fazer Plutão é um. o planeta da transformação, né? Ele mata, né, para nascer de novo, né? É interessante que transformação ela vem dessa coisa de transformar, de mudar a forma, né? Essa forma já não serve mais, nós vamos passar para uma outra forma. Né? Só que esse processo todo ele sempre é doloroso, porque Plutão faz isso de uma forma muito. É assim, eu costumo sempre dizer para os meus clientes, né? Que assim, o Plutão você pode escolher passar por ele com anestesia ou sem anestesia, né? Então, assim, tem gente que passa. Como é que você vai fazer? É não entrar em conflito com ele. Assim, você sabe que você tem que passar por um luto, você sabe que você tem que passar pela perda de um emprego, você sabe que você tem que passar pela desistência de um projeto pessoal, é não brigar com isso. Né? Quando você não briga com essa energia de Plutão, você passa mais tranquilo por ela. Né? Então, Uhum. o que a gente está vendo no caso da pandemia é que a maior parte das pessoas está em negacionismo, né? Estão brigando com isso, estão batendo com essa questão, não estão Aqui querendo, no mesmo Brasil, aquelas que principalmente, aceitam né? pandemia não querem fazer o isolamento, não quer. Então, tudo está se tornando mais difícil para a gente aqui no Brasil. Tudo está se tornando mais difícil e vai ficar complicado nesse sentido. Então, era para a gente estar construindo uma visão de mundo. Hoje mesmo, Débora, eu saí aqui para dar uma corridinha até o supermercado, né? E eu vi aqui o que estava acontecendo aqui na minha rua, aqui, que fazia quase 3 meses que não tinha congestionamento. Eu moro aqui numa região central, e aí eu saí hoje, estava aquele congestionamento, que às vezes para você sair com o carro, você demora. Eu falei assim, poxa vida, o pessoal teve 2, 3 meses para pensar em desfazer daquela velha forma, daquele normal doentio no qual a gente vivia, e o pessoal agora está voltando a reproduzir o normal doentio. Está Então, assim, correndo de volta para ele, né? Aqui no uhum, Rio também, né? Eu falo do Rio de Janeiro, aqui no Rio também. Impressionante, assim. Eu não saí, mas minha filha saiu e falou: mãe, a rua está normal, a rua está lotada. Está lotada. Impressionante. é. E com esse sistema, Débora, a gente sabe que o que vai acontecer? A gente só vai produzir mais uma crise lá na frente. Nem precisa ser astrólogo, nem precisa. Se você tiver um pouquinho de bom senso, você vai saber que se a gente continuar, a gente tentar manter esse normal doentio no qual a gente vivia lá para frente, a coisa. Só que a bordoada vem pior. É essa que é a grande questão. Né? Ela vem sempre no sentido mais contundente para ver se a gente acorda. Então, veja que coisa, né? Quem é que pode dizer que o momento que a gente vivia até antes da pandemia era um momento que estava bom? Não estava bom. As pessoas estavam depressivas, adoecidas, a nossa comunidade doentia, se não é de doença física, é de doença psicológica, doença espiritual. Né? Basta você ver os centros espirituais, espiritualistas, como eles recebem centenas de pessoas para receber atendimento, passe, seja lá o que for. É muita gente adoecida ao mesmo tempo. Então, o nosso sistema estava indo assim numa direção muito complicada. Aí vem Plutão, se junta com Saturno, e Saturno representa o sistema. Saturno Uhum. representa as estruturas nas quais nós apoiamos a nossa vida. Né? Uhum. Então, agora o que o Plutão vem? Ele vem e derruba, ele passa uma rasteira e derruba essas estruturas. E a gente vai ter que criar um novo a partir disso. Né? Então, é um processo como se fosse um processo de luto mesmo, quando você perde os seus referenciais e você vai ter que reconstruir a sua vida a partir disso, depois de um processo muito difícil. Né? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, esse é um momento para muitas pessoas individualmente, principalmente aquelas que infelizmente perderam aí parentes com a Covid-19, deve estar sendo muito difícil, né? Você, além da perda da pessoa, né, você entender que essa vida essa morte poderia ter sido evitada, né? É, Então, isso é mais muito, difícil. Você vai muito. buscar a ajuda daqueles que poderiam estar nos ajudando e não tem isso. É o total desprezo pela morte das pessoas e pela vida daqueles que ainda estão vivos aí, né? A gente aqui no Brasil está vivendo um drama, se não duplo, quádruplo, né? Assim. Mas antes da gente entrar na questão do país, eu queria que você dissesse para a gente quanto tempo dura esse processo, esse trânsito de Plutão e o que astrologicamente, aonde isso leva, para onde isso vai na leitura astrológica. É assim, são vários planetas posicionados, né? É um jogo de xadrez aí, né? Então são várias Uhum. peças
envolvendo. Plutão é apenas uma delas. Plutão, ele vai ficar em Capricórnio ainda até 2024, né? 24. 2024 ele entra em definitivo no signo de Aquário. E aí a gente acredita que uma transformação no coletivo, porque Aquário rege a coletividade, rege os grandes colegiados, né, as grandes instituições que funcionam, então as organizações como a ONU, enfim, essas grandes são todas regidas por Aquário. E o E céu também do coletivo, né? A coletividade, né? Seria aquelas isso? instituições que são supranacionais, né? Não Uhum. as instituições nacionais, aquelas supranacionais que são do coletivo, que representam a humanidade, vamos dizer assim, A né? humanidade. Exato. Então você tem lá, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela é para a humanidade, né? Então, assim, teoricamente, né, a gente coloca assim na teoria, como foi tudo montado, né? Uhum. Agora, Aquário também representa a tecnologia, né? Então, nós viveremos um processo de transformação muito rápido e muito radical da nossa vida a partir de 2024. A gente já vive isso, né? Porque a tecnologia lá Uhum. presente, a gente está aqui hoje, né, Óbvio. conversando com uma distância aí de 1.000 quilômetros, 200 quilômetros Né? pelo menos, né? E a gente pode fazer isso agora, e com várias pessoas assistindo, mas tudo isso vai ganhar uma dimensão muito maior a partir de 2024, quando essa tecnologia ela vai se transformar, ela vai ser não só algo que vai transformar as nossas vidas, os nossos processos, mas ela vai trazer uma transformação mundial na estrutura de como é que a gente organiza a sociedade de um modo geral. Uhum. Então, teremos assim a ascensão muito da inteligência artificial, e isso, inclusive, vai começar a fazer parte de decisões governamentais em alguns lugares do mundo. É Uhum. assustador a gente entender que, mas é o que vai acontecer, né? Você ter medicina por inteligência artificial, essas coisas já existem, mas ela vai ganhar uma notoriedade maior, uma expressão maior. E vem e fica muito tempo, né? Porque depois o Plutão é o planeta de maior longa duração no signo, né? Depois ele fica quanto tempo em Aquário Eu não me nesse oceano? recordo agora de cabeça, mas ele vai ficar aí pelo menos uns 14, 15 anos ele fica ali, né? Então, Aham. assim, é um tempo Uma- bastante. Seria a tal chegada da Era de Aquário, quando Plutão, a famosa Era de Aquário, você faz essa Ah, leitura? não, ainda não. Astrologicamente ainda não, mas eu acredito que seja o processo, porque assim, Plutão é como se fosse um trator que vem e derruba a velha casa para você construir a nova. Então você imagina Uhum. esse trator entrando em Aquário, então ele vai destruir tudo o que é necessário destruir para poder vir a era de Aquário. Então é um preparatório, né? Então é Uhum. como se a gente fosse fazer cursinho para a era de Aquário a partir de 2024, né? Todo mundo vai fazer um cursinho porque ela vem lá na frente, né? Para você entrar Aham. na era de Aquário. Então, vai ser um processo bastante significativo, bastante intenso, né? Então, Plutão é um deles, é um desses processos. Agora, falando do processo que nós estamos vivendo agora, nós temos o que nós vamos ter assim de importante que vai acontecer. Já aconteceu agora, nós tivemos aí ontem um eclipse da Lua, né? Que foi um eclipse bastante forte, Foi mobilizou sim, energias de eu Marte. senti. Foi. Uhum. Mexeu com muita gente, principalmente o pessoal que é de peixes ou que tem o Netuno muito forte no mapa, né? Então, mexeu porque Marte está transitando pelo signo de peixes. Então, foi assim, um eclipse não só para os piscianos, para todo mundo, mas especificamente para eles, a coisa ganhou uma dimensão maior. E esse eclipse ele abre, portanto, uma temporada agora de eclipses, vamos dizer assim, né? Que nós vamos ter agora, dia 21 um eclipse do Sol, né? Uhum. Depois, no dia 5 de julho, outro eclipse da Lua. Então, se tem Uhum. esses eclipses acontecendo. Aliás, esse ano é um ano atípico, com 6 eclipses. Nós já tivemos eclipse ali em janeiro, né, dia 10 de janeiro. Uhum. Tem ainda mais outros dois em novembro e em dezembro. Então, são eclipses bastante intensos e que vão mexer bastante aqui com o Brasil, principalmente porque eles caem em posições importantes do mapa do Brasil. Mas para o mundo também eles vão trazer grandes transformações, né? Então, e a partir desse momento, desse eclipse, logo depois, uma semana depois, do dia 21, lá para o dia 27, dia 28, virada do dia 27 para o dia 28,
O Marte, que é o planeta que está trazendo toda a ativação desses aspectos, ele é uma espécie de. É ele que vai acendendo as velas, né? Ele vai passando e vai acendendo as velas que Toca os outros. fogo no negócio. Exato, ele vai ativando as questões. Ele vai entrar no signo dele, que é Áries. Então, ele entra em casa. Então, imagina o Aham. guerreiro chegando na sua casa, portanto, ele fica forte, ele se vale da sua Uhum. força. E ele vai ficar aí, né, num processo em que ele entra em movimento que a gente chama de movimento retrógrado. Ele avança até mais ou menos a metade do signo, lá nos 15 graus. Aí depois ele entra em movimento retrógrado lá em setembro. E ele vai ficar nesse movimento retrógrado e vai voltar para esse movimento, só vai sair dessa zona, vamos dizer assim, lá em janeiro do ano que vem. Então, ainda nós vamos ter um processo de Marte ativando essa questão até mais ou menos janeiro. Por quê? Nesse processo, Débora, ele, ao fazer um trânsito por Marte, ele vai reativar os mesmos graus pelos quais ele passou e fez conjunção lá em março, quando começou essa questão das quarentenas e o processo da Covid se transformou numa crise mundial, que até então não tinha acontecido, né? Eu me Aham. recordo que um pouquinho, umas 2 semanas antes da Organização Mundial da Saúde, acho que foi em dia 12 de março, né? Oi. A gente teve o outro eclipse, né? Não é isso? Antes Lá do, nós tivemos um eclipse em dezembro, no dia seguinte do Natal, dezembro. né? Aham. Que foi, e depois, 15 dias depois, nós tivemos a, a união de Plutão e Saturno lá em Capricórnio, né? E esses Uhum. graus são ativados nesse sentido, né? E Marte, ao fazer o seu trânsito por esses graus, ele ativa, né? Então, a partir do dia 12 de março, por aí, quando foi dado, a Organização Mundial da Saúde falou que a Covid-19 era uma pandemia, anunciou isso, e aí os países começaram a procurar protocolos e nós começamos a nossa quarentena aqui lá pelo dia 20 de março, por aí, né? Então, o Marte estava passando pelo signo de Capricórnio, ativando esses graus. Agora ele vai passar, a partir do dia 28 de junho, ele entra em Áries, ele vai começar a ativar esses graus também, né? Ele vai ativar esses graus também. E como ele vai ficar nesse movimento de vai e vem pelo signo de Áries até janeiro, então isso estende um pouco para aquelas vamos dizer, para a humanidade de um modo geral, principalmente aquelas parcelas da população que não aprendeu da primeira, da primeira passada, né? Então ele vem com a segunda talvez seja a tal da segunda onda Da da quarentena, Covid-19. da Covid. A Uhum. segunda onda da Covid no mundo. Isso é para o mundo. Uhum. Mas o Brasil nem saiu da primeira ainda, né? Então, Não. assim, a gente vai ser solapado, é uma onda caindo por cima da outra, no caso aí, né? Então, é complicado, a nossa situação é um pouco mais difícil nesse sentido, né? Sim, nós vamos entrar lá. Só quero te fazer uma pergunta antes a respeito do Plutão em Capricórnio e do Plutão em Aquário, assim, para a gente clarear essa visão de longo prazo do processo de término, de destruição do Plutão em Capricórnio. O Plutão em Capricórnio fala de quebra de estruturas, né? De rompimento, de finalização de estruturas em geral, inclusive governamentais e sistemas Economia, financeiros, né? Também fala de sistemas financeiros também. sim, sim. Tanto é que a entrada dele em 2008, em Capricórnio, a primeira coisa que fez foi a crise financeira internacional, com a quebra lá do Lehman Principalmente Brothers porque dos Estados também Unidos. está em Capricórnio, né? Porque Capricórnio é ali a casa 10, né? Uhum, O céu, né? uhum. Então, a gente ainda, você acha que a gente vai ver no mundo, como essas coisas me chamam a atenção. Outro dia, um mês atrás, a gente viu aí que a cidade de Amsterdã estava adotando um novo sistema, um novo sistema financeiro. Eu trouxe isso para lá para a Sibeli, aquilo me chamou a atenção. A cidade, o prefeito da cidade de Amsterdã estava. Quer dizer, então a gente vai vendo aí, vai pescando pequenas ações pontuais e vai se lembrando disso, dessas mudanças de sistema que, que a própria a conjuntura atual da pandemia chama a atenção de pessoas sensíveis que estão à frente do sistema e começa
a adotar uma nova forma de pensar. Você acha que a gente vai ver mais disso assim até lá? Sim, sim, porque à medida que as coisas vão desabando de um lado, outras começam a ser aquela coisa, a nova visão de mundo, né? Que a Uhum, melhor do mundo, né? Então, como nós vamos criar um sistema melhor? Porque esse tem problemas, né? E está mostrando isso. Mas é lógico que não é para todo mundo e não é agora e de uma vez. As coisas são lentas, né? Mas, por uhum, exemplo, tem essa visão dessa economia diferente lá na Holanda, né? E também já está falando em nível mundial na necessidade de se estabelecer um projeto de renda mínima para as pessoas. Não é? Então, aquela pessoa que não tem um emprego, que não tem colocação, ela não pode ficar passando fome ou vivendo sem casa para morar. Então, é inadmissível num mundo tão rico, onde tanta riqueza é produzida e que fica na mão de 1% das pessoas só, que não se tenha pelo menos, né, não se tire desse 1% um dinheiro que nem eles não vão nem sentir, né, porque eles são tão ricos, não vai sentir, para dar uma renda mínima para as pessoas. E isso em si traria benefícios para eles próprios, porque quanto mais gente com renda, é mais gente consumindo, então, de uma certa forma, o dinheiro até voltaria para eles, que são os uhum, donos de todos os processos aí. Então, algumas questões já estão se além do que do processo também que tem a ver com o meio ambiente, como fazer uma economia que tenha uma conexão maior com a causa ambiental. Então, tudo isso está surgindo, mas não é uma coisa que vai se implantar assim, de repente, de uma vez para outra, porque é um processo lento e gradual. Então, o Plutão tem a ver com isso, com essa modificação, com essa desestruturação, mas para isso tem que acontecer aquilo que eu falei lá no começo. As carcaças têm que cair. Aquilo que não serve mais vai ser sacudido nesse sentido, tá? E se a gente não aprender a lição agora, veja, a gente tem até 2024 Plutão aí, né? Então, se a gente não aprender essa lição agora, se a gente não começar a reorientar, nem que seja minimamente, alguns projetos diferentes de uma economia diferente, nós vamos até o final do trânsito de Plutão ter de novo uma nova crise econômica bastante séria, além dessa crise que já vem com a própria pandemia. uhum. E também dentro desse pacote de transformações, a gente também, agora o Saturno já entrou em Aquário, né? Ele vai retrogradar? Sim, ele está retrograda, eu não me recordo que dia agora, ele volta para o Capricórnio, fica um pouquinho em Capricórnio, depois que vai de novo, eles vão se encontrar, né? O trio, que é Júpiter, Plutão e Saturno, eles se encontraram ali em Capricórnio, e eles vão fazer esse encontro de novo agora, nesse segundo semestre, né? Então, por isso que, de uma certa forma, isso indica a possibilidade de uma segunda onda da Covid, e também indica uma segunda onda de novas visões que viriam, porque a gente vive numa. É interessante entender, Débora, o processo onde a gente está, que é esse mundo aqui que a gente chama de mundo material, mundo real, mundo tridimensional. Né? Uhum. Esse mundo aqui ele tem algumas características que são naturais, que uma delas é o contraste. Aqui você tem a polarização de tudo. Para qualquer coisa que você pensar, você tem o antônimo daquilo. Então, se você pensa na luz, você tem as trevas. Se você pensa no bem, você tem o mal. Se você pensa no positivo, você tem o negativo. Se você pensa no feminino, você tem o masculino. Tudo aqui é dual. E todo o processo, todo o jogo, vamos dizer assim, qual que é a brincadeira que a gente vem fazer aqui? Equilibrar essas polaridades. Tá? Então, quando a gente pende só para um polo, começa ó, todo excesso de um lado vai gerar falta do outro. E essa Uhum. falta gera um desequilíbrio. Então, quando você tem, por exemplo, um sistema econômico que gera tanta riqueza na mão de pouco e Sim. tanta pobreza para muitos, você tem um desequilíbrio aí na balança. Então, em algum momento, essa balança vai ter que voltar à posição, porque é o jogo dos opostos aqui. Então, é natural que a gente vive. Então, por isso que nas crises surgem também as grandes saídas, as grandes sacadas. Né? É aí que a gente, por exemplo, foi depois da Segunda Guerra Mundial, com todo aquele desastre que nós tivemos ali, e o Holocausto, milhões e milhões de judeus mortos em campo de concentração, foi dali que saiu todos os protocolos que hoje regem a questão dos direitos humanos, ou seja, todas as coisas que para impedir que aquela coisa acontecesse de novo. Né? Uhum. Assim, É verdade. impedir que acontecesse? Aconteceram ainda em alguns lugares. Nós tivemos a Guerra da Bósnia, por exemplo, que nós tivemos lá a limpeza étnica lá, né? Até o Slobodan Milosevic foi para
Tribunal de Haia, tudo. Então, ainda aconteceu, mas você tem mecanismos para pegar e punir e impedir que essas coisas virem naturais, como foi na Segunda Guerra. Então, é aí que a gente gera esses mecanismos. Então, a discussão de uma nova economia nos Países Baixos, a discussão da renda mínima, tudo isso são pontos positivos de uma nova visão, né, de mundo que surge a partir dessa visão de terra arrasada que a gente está vivendo. E dá a impressão de que já estamos há 3 meses, né, nessa quarentena. Dá a impressão de que nesse bolo todo, desse movimento todo, dessa mexeção de energia toda que a astrologia está fazendo, que o céu está fazendo com a humanidade, esse plano espiritual, dentro desse processo todo, os grandes problemas vêm à tona e vêm com força, como a questão do racismo que a gente está vendo aí essa semana nos Estados Unidos, né? Que são grandes problemas que não são resolvidos há tanto tempo, são os cânceres aí da humanidade, e a gente está no ano do Sol, né? Essa coisa do ano do Sol é muito interessante, porque é impressionante como ele está mostrando as sombras. Uhum. O meu terceiro single, que se chamava As Quedas Mais Altas, porque eu estava achando que a gente ia ver algumas quedas altas já, tipo, no mês que vem. Quando eu estava em processo de composição desse terceiro single, e teve um momento que eu parei, eu não conseguia sair do lugar, a música não andava. E teve um dia que eu saquei que não eram as quedas mais altas, e sim um jogo de sombras. O que está acontecendo no momento é um jogo de sombras. Quando eu mudei de nome a música, ela saiu inteira, eu terminei, estamos em processo de gravação, veio toda a inspiração para compor aquilo ali. É o terceiro single. Então eu começo na quarentena fazendo o primeiro, que é Isolamento e Cura, uma música totalmente introspectiva, é um momento que a gente vem para dentro de casa, a gente olha para a gente mesmo, a gente olha para essa nova situação. O segundo single se chama Dança da Lua Cheia. Então, eu saio da casa 1, vou para a casa 7 e olho para o outro e começo a ver no outro alguém como eu, né? Tanto a questão da coletividade quanto da alteridade. Eu sou porque nós somos. E agora eu estou nesse momento que está demais, assim, como as sombras estão sendo mostradas, estão sendo vistas aí com toda a sua detalhes, sem, não tem nada escondido mais, né? Então, como é que a astrologia vê agora essa questão do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, a questão do racismo, que a gente está também trazendo aqui e falando sobre isso? Uhum. É assim, todos os anos regidos pelo Sol, e eles vão acontecer de 7 em 7 anos, né? Então, se nós temos aqui um ano do Sol em 2020, o próximo vai ser em 2027, né? Então, todos os anos do Sol, eles vão repercutir o processo maior de exposição das sombras que começou a acontecer de forma cósmica, vamos dizer assim, em 2012, lá no esquecido 21 de dezembro de 2012 do calendário maia, que se falava que não era o fim do mundo, né, mas era o fim de uma era em que a galáxia estava, a parte nossa, onde nós estamos na galáxia, estava na parte obscura, e que ela ia simplesmente mudar de posição, se alinhar com o centro da galáxia e entrar na zona clara, na zona luminosa. Então está entrando mais luz, né? E evidentemente o nosso Sol é como se fosse uma subestação, né? Ele recebe essa energia do sistema de Aldebaran e Aldebaran recebe do núcleo da galáxia. Então, está vindo mais luz para cá. Onde tem mais luz, as sombras ficam mais expostas e mais nítidas, né? Uhum. Por isso que de 2012 para cá, tudo vem vindo, né, num processo bastante grande. A gente viu que não é só a economia, você vê as questões dentro da igreja, logo em seguida nós tivemos a renúncia do Papa, né, em 2013, por conta dos escândalos de pedofilia da igreja. Nós tivemos aqui no Brasil a questão da corrupção, que se escancarou bastante, e foi no ano, o principal foi o ano de 2016, que é o ano do Sol, então a coisa também ganhou uma proporção bastante grande, né? Depois nós entramos numa outra, o pessoal existe toda uma conta para fazer
A gente entrou, como a gente entrou num ciclo de Saturno em 2017, então a conta começa de novo a partir de Saturno. Então algumas pessoas acham que não é o ano do Sol, mas é o ano do Sol por conta dessa nova conta que surgiu a partir dessa era de Saturno que vai Aham. de 2017 até 2052. Então, o que que nós estamos vivendo? Um processo em que as sombras estão aí sendo postas, porque a gente, e não só as sombras da coletividade, da política, da economia, do racismo, mas as sombras nossas, né? Nós Uhum. estamos sendo desafiados o tempo todo por situações das mais diferentes possíveis, pessoas, enfim, seja no trabalho, seja na família, seja no nosso convívio social de um modo geral, nós estamos tendo que lidar com coisas ruins que certas situações ativam dentro da gente. Né? Uhum. Então, Nossas sombras também, né? aquela cena, por exemplo, do policial Derek lá apertando o pescoço do George Floyd, né, aquilo representa bem assim, ele representa o sistema, né, oprimindo a pessoa ali no chão, deitada, né? Então, representa essa coisa da sombra do sistema que Uhum. oprime, do sistema que vem para causar dano às pessoas em vez de servir as pessoas, em vez de cuidar das Uhum. pessoas. Uhum. Então, é um lado sombrio que vem. E veja como que isso. Ah, mas não é a primeira vez que isso acontece. Não, já aconteceu tantos outros. Aqui no Brasil, são milhares de jovens negros que são assassinados pela polícia e não há uma mobilização nenhuma com relação a isso, tá? Mas Uhum. esse é o estupim, por quê? O ambiente está eletrificado agora. Qualquer lugar que Uhum. você toca, dá choque. Porque o astral está bem complicado por conta desses posicionamentos astrológicos. Então, tipo assim, a hora é agora para a fervura acontecer. Foi se levando em banho-maria e agora a fervura levantou e a tampa saiu da panela e o negócio está dessa forma. É verdade. E você acha que esse processo, nesse momento, ele vai levar, vai ser levado adiante e a gente vai ver uma mudança, de fato, de alguma quebra de estrutura? A gente vai, isso vai trazer algo novo nesse sentido, assim, de acabar de vez com esse tipo de opressão absurda, racista que acontece aqui, que acontece nos Estados Unidos, a gente leva isso para o ano que vem, a gente leva isso durante esse trânsito de Plutão, ou seja, algo novo que vem com essa energia irreversivelmente, é uma coisa irreversível, ou seja, a gente vai acabar com isso, a gente vai transformar isso finalmente. Assim, não vai desaparecer o racismo da noite para o dia, porque está tendo essas manifestações monstruosas aí no mundo todo, né? Uh, mas o que nós vamos ter agora é uma outra consciência que começa a brotar. E isso que é importante, é a tomada de consciência. Quando você toma Uhum. consciência de alguma coisa, uma aqui, uma outra pessoa ali, começa a ganhar uma massa crítica aos poucos, que vai produzir mudanças que não são assim repentinas, não são, é um processo. Né? Então iniciou-se Uhum. um processo que vai. Uhum. Veja, nós tivemos. É um país, os Estados Unidos, um país que saiu há pouco tempo de uma era Obama, que nunca se Sim. imaginava que um presidente negro seria eleito nos Estados Unidos. Então a gente achava que tudo isso tinha sido superado, e não foi. Veio esse Uhum. processo de posição das sombras e as coisas apareceram ao longo do dia. Então, assim, tem muita coisa para se fazer, e não é de uma hora para outra que isso vai resolver, mas os astros ajudam ao quê? A levantar tudo e colocar na nossa cara aquilo que tem que ser feito. Uhum. E aí, Uhum. o que me alegra, o que me deixa bastante contente é ver a presença maciça dos jovens, né? Porque Uhum. é a nova geração que vem vindo aí. Então, Uhum. serão os novos diretores de empresa, são eles que serão os novos professores, os novos Uhum. artistas, né? Os novos presidentes de países e políticos e senadores. Então, eles vão levar essa consciência aos poucos para essas novas instituições e as coisas começam a mudar devagar. Não é de uma hora para outra assim que a gente vai ver essa mudança, não. A gente está aí nesse processo, assim, que eu entendo que enquanto o Plutão está ali em Capricórnio, fazendo o seu processo de quebra e transformação, a gente está aí fazendo
na minha visão, ver se eu estou certa, né? A gente chegar lá em 24, 25, Saturno volta para Aquário ano que vem, depois que ele retrogradar, em Sim, 21. sim. Agora, é interessante porque ele, agora em dezembro, no dia 21 de dezembro, agora, né, não só o Saturno entra em Aquário em definitivo, como o Júpiter também entra. E os dois se encontram ali a 0 graus de Aquário. Né? Uhum. Então, essa conjunção Júpiter-Saturno, ela é muito significativa. Ela acontece de 20 em 20 anos. Né? Ela é muito significativa para os Estados Unidos, porque ela entra naquele chamado ciclo maldito dos Estados Unidos, lá que os presidentes que são eleitos nos anos de Júpiter com Saturno não terminam o mandato. Né? Então, ela tem Eu vi. quem conseguiu romper com isso foi o Reagan, lá na década de 80. Mas, do modo geral, o que ela significa para o mundo? Né? Júpiter tem a ver com a nova visão, com aquilo que é o Ah, mais e o melhor. Né? Então, Júpiter uhum. é a flecha do Sagitário, né? Ele rege o Sagitário. Então, aquela flecha que vai em busca do novo horizonte, da nova visão. Por isso que Júpiter faz a gente sempre fazer uma jornada em direção a alguma coisa para buscar algo novo, algo que não é daqui, mas é algo que está lá, Uhum. tomar essa consciência. Então ele é muito importante para isso. Aí ele se junta com Saturno, que é o planeta cristalizador, que é o planeta que constrói os sistemas, que constrói a Uhum. realidade física. Né? Então você imagina a nova visão, né, se encontrando com o Saturno, que é o construtor. Então, a partir de dezembro, vamos dizer assim, que é o ponto de virada, aí sim a gente vai começar a ver um ponto de inflexão para essa nova visão de mundo, que vai se estabelecer ao longo dos próximos 20 anos. Depois eles vão se encontrar de novo lá em 2040, porque é um processo de 20 em 20 anos. Pra você ter uma ideia, a última vez que eles se encontraram foi no ano 2000. O que nós Uhum. tivemos no ano 2000? Lógico, teve processos complicados logo em seguida, nós tivemos o 11 de setembro. Né? É. Mas muitas transformações aconteceram no mundo e que trouxeram, a gente saiu daquela visão do século passado, lá da década de 80 até 2000, que era uma visão ainda da Guerra Fria, né, que estava, e fomos para um outro processo de mundo. Né? Então, outras coisas surgiram a partir dali e começa aquela geração que o pessoal chama de millennium, né, que começa a nascer ali a partir do ano 2000, e que hoje é essa juventude que está aí, né? Que está nas manifestações. Eles nasceram É. com aquela Ah, energia. nossa. E Uhum. agora nós vamos ter. Então, imagina, o pessoal que está nascendo agora, né? A criançada que está nascendo nesse período aqui de 2020, com tudo isso, com toda essa história da pandemia, com toda essa história das manifestações antirracistas, eles já vão ser impregnados com essa energia, e é de se esperar, quando eles estiverem com 20 anos, lá em 2040, será uma outra geração que terá uma nova transformação, bastante importante para a sociedade. Então, a É que boa notícia é que é, em 2021 a gente tem esse Saturno em conjunção com Júpiter em Aquário, trazendo um novo vento, né? Uma nova atmosfera, um novo frescor que a gente ainda tem um 2020 complicado para passar aí no segundo semestre, com a retrogradação de Saturno, voltando a ficar mais próximo do Plutão, né? Lá em Capricórnio, e continuando e batendo para ver né? Se a humanidade olha para frente, se a gente aprende a conseguir deixar e fazer a transformação que tem que ser feita, né? E essa tomada de consciência, né, de cada um sobre essas questões todas, mas a gente tem uma boa notícia aqui, 2021, tem aí Saturno em Júpiter andando para frente, em Aquário, apesar do Plutão ainda estar em Capricórnio. ainda Mas continua o processo, mas assim, agora, vamos dizer assim, que começa a ficar. Se até então está visível as sombras, né, e Plutão está fazendo toda essa demolição do sistema, a partir de dezembro, e na entrada do ano de 2021, a gente já começa a ter a visão da solução, das soluções. Né, e elas começam a se tornar claras para a gente. que E elas dia de começam dezembro? a ter É ferramentas. 21? Hum? Dia, Que dia dia de 20 dezembro? Dia 21 de dezembro de 2000, agora, 2020, Júpiter e Saturno se encontram. E aí eles caminham juntos aí no início de 2021, tá? E é interessante porque também, lá em junho de 2021, esse Júpiter, que ele vai mais rápido do que o Saturno, né? Saturno leva 30 Uhum. anos volta no zodíaco e Júpiter dá 12. Então ele já passa, ele se encontra com Saturno e passa na frente e vai embora, né? Ele vai lá Uhum. em ele vai passar pelo ascendente do mapa astrológico do Brasil.
Ou seja, o junho de 2021 é um período assim de crescimento, de expansão para o nosso país. Ele faz esse movimento num primeiro momento em junho, e depois ele tem um momento retrógrado e tudo mais, aí ele volta lá em fevereiro de 2022, ele vai fazer a entrada definitiva no ascendente do Brasil, trazendo aí um processo realmente de desenvolvimento maior para o país, de novas visões, ou seja, essa nova visão que vai se plasmar em dezembro agora, com a conjunção, isso vai ser trazido para nós, a gente só vai sentir, vamos dizer assim, os efeitos disso propriamente lá em fevereiro de 2022. Infelizmente as coisas são assim, são processos de maturação, a gente é muito imediatista, a gente quer que as coisas se resolvam amanhã, né? Mas não é assim que funciona, pelo menos na astrologia, processos. Né? E como é que você acha que esse processo está se dando e vai se dar aqui no Brasil para a gente, Carlos Arnett? Nesse ano, nesse momento tenso que a gente tem Marte quadrando essas luas todas aí no mês de junho, que a gente vai chegar com esse Marte lá, e junto com o Sol do Bolsonaro lá no dia 28 de junho. Fala um pouco para a gente desse momento aí, por favor. Existe uma escalada de tensão evidente até o dia 28. Mas existe também um grau de imprevisibilidade muito grande nisso, porque tem um outro planeta que eu não falei dele ainda, né? Que é Urano. E Urano, ele é o imprevisívelzinho, né, do nosso... E não adianta você querer planejar nada com ele, porque ele vai pelo caminho impensado. Né? E esse Urano está fazendo conjunção com Saturno do mapa do Brasil, que justamente tem a ver com as estruturas governamentais, com as estruturas de política e tal. Então, assim, existe um grau de imprevisibilidade, a gente está andando num campo minado, né, e a gente não sabe exatamente a qualquer momento que você pode pisar numa mina e isso pode explodir. Né? Então, eu não acredito, né, pessoalmente, assim, eu não acredito que nós vamos rumar por um retrocesso em termos de golpe ou coisa do gênero. Mas você não acredita? Eu acho que não se sustenta, a gente não tem uma sustentação disso. O que a gente vai ver é um desmantelar da estrutura republicana. Né? Esse processo, assim, que não há necessidade de você ter uma ditadura, você ter um golpe, basta simplesmente o sistema não funcionar, né? A república não, e veja, já não está funcionando, porque veja bem, em qualquer situação que se pense, deveria ter um mecanismo para você impedir o que está sendo feito, porque são barbaridades diárias que estão acontecendo, né? Então, assim, como que ninguém faz nada? Como que está tudo parado? Como que é só nota de repúdio que se faz nesse país? Então, está tudo parado. Por quê? Porque a República nossa está... que eu falo instituições republicanas, o aparato em que o Estado está assentado e são as engrenagens que fazem o Estado funcionar. Elas estão tudo enferrujadas. Né? Nada está se movendo, nada está andando. Então, de uma certa forma, o presidente que aparece, ele também faz parte desse processo de sombra, porque ele vem se posicionar para mostrar também como que tudo isso é uma grande palhaçada. Ele faz isso tudo uma piada, uma palhaçada, para mostrar que é realmente. Né? As estruturas governamentais que nós nos colocamos até então, elas são muito falhas, elas permitem que alguém chegue à presidência sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento, e que faça o que bem entender lá e que ninguém consiga conter isso. Então nós estamos realmente num processo de um checkmate aí. Né? Ou a gente, o que eu vejo, o que vai vir depois, é uma reestruturação, porque se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir continuar como nação existindo nesse país, nesse planeta aqui. Vai haver um processo muito sério. Então a gente vai ter que sentar e reestruturar toda a nossa república, toda ela. Né? Tudo. Como é que são os processos, como é que funciona. Talvez até uma nova Assembleia Constituinte venha a se manifestar aí mais para frente. Isso é o que está acontecendo. Agora, no momento atual, você tem uma escalada, né? Como eu falei, lá no dia 28, o Marte ele entra em Áries, ele faz conjunção com Plutão no Brasil, ele faz conjunção com o Sol do Bolsonaro. Quando que ele teve nessa posição a última vez? Que Marte é rápido, ele é 1 ano e meio, 2 anos, ele dá a volta. Ele teve no dia da posse, no dia em que o Bolsonaro foi expulsado. Então, tecnicamente,
se a gente analisar, né, se lá ele ganhou poder, ganhou posição, ganhou força, tá? E agora? Tecnicamente, 28 ele ganharia essa mesma força de novo, não é? Uhum. Então, assim, o que pode ser, por exemplo, não acredito num golpe, mas eu acredito que, por conta da República estar inoperante, ela não está conseguindo dar conta da crise, não está conseguindo dar respostas, simplesmente não vai haver nenhum das coisas que nós estamos esperando aqui, como encaminhamento de impeachment ou cassação de chapa, e ele ganha força não pela força que ele tem ou pelo apoio popular que ele tem, mas pela simples inoperância do nosso sistema republicano. Congresso, STF, que não conseguem dar respostas rápidas para resolver a crise e não podem, porque se fizerem também, pode ser que eles também vão embora com esse processo. É grave, é sério. E será que também esse processo não está nesse processo de Plutão, de desfacelamento das estruturas, Uhum, né? O sim. STF, nesse bolo todo de coisas, dentro dessa escalada fascista, dentro dessa vontade de ir lá fechar o STF Uhum, e fazer esse golpe aí, esse plano macabro aí, que a gente está aí amanhã indo para as ruas e dentro de uma pandemia, né? A gente está tendo o quê? Né? Porque as coisas vêm sendo conduzidas a isso. Elas vêm uhum, sendo conduzidas a isso. Né? Esses 30% aí que vem vindo para a rua, que vem fazendo tudo ao contrário, que vem se colocando em ação, a gente agora chega nesse momento, nessas últimas 2 semanas, em que os 70% começam a dar conta de si. Né? É isso que eu venho percebendo, assim, os 70% começando a dar conta de si e também indo para a rua. uhum, Então, você fez um vídeo que você conta as iluminações do mês de junho, né? E o processo que no Brasil vai desembocar lá em 28 de junho, que a gente não sabe ainda que é o que a gente está falando aqui, que esse Marte vai fazer conjunção com o Sol do Bolsonaro e que vai fazer quadratura com o Plutão do Brasil, é isso? não, tudo conjunção. Conjunção. Plutão no Brasil está a 0 graus de Áries também, né? E o Sol do Bolsonaro 0 grau de Áries e Marte chega aí, né? Agora, o fato disso acontecer dia 28 não significa necessariamente que nesse dia vai acontecer alguma coisa. O fato é que abre um processo de Marte entrando aí, e eu falei para você que Marte vai ficar retrogradando nesse período até janeiro do ano que vem, né? Então, assim, termina o processo de Marte é que entra aquele Júpiter, Saturno com aquela boa nova, e já entra em direção a 2021. Então, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, o segundo semestre nosso não vai ser boa coisa. Né? Nós vamos ter crises aí, porque pode ser que tenha mais coisas que venham aí à tona ainda que a gente não saiba, né? E que surja aí. Agora, astrologicamente, quando que as coisas realmente vão ganhar um certo corpo? Como eu falei para você, né? 2022, a gente tem a entrada de Júpiter no ascendente do Brasil, e que traz uma nova, carrega essa nova visão que pode se formar a partir de dezembro agora, né? E depois Saturno entra no ascendente do Brasil, esses dois planetas que vão se juntar agora em dezembro. Júpiter é mais rápido, então ele chega primeiro no ascendente do Brasil lá em 2022 e depois em 2023 chega Saturno, né? Então eles vão fazer esse movimento. Então entre 2022 e 2023 nós vamos ter um processo importante de transformação do país. Né? Veja que é o ano de eleições, se isso não se Uhum. modificar, esse calendário eleitoral, então haverá uma mudança aí, que vai ser o começo de um processo, mas que vai desembocar lá no ano de 2026, quando aí o Saturno se junta com o Netuno, faz uma conjunção que vai mexer com o mundo inteiro, assim como nós estamos tendo essa mexida agora em 2020 por causa do Saturno com Plutão, Saturno vai se encontrar com Netuno, é um outro planeta, é uma outra história que depois a gente vai conversar, lá em 2026. Então, assim, abre esse processo e ele finda lá em 2026, aí sim talvez seja uma refundação do nosso país, até propriamente dito. Né? É um processo bastante longo. Vale lembrar que a última vez que o Saturno entrou no ascendente do Brasil, não é? Que vai acontecer agora em 2023, ele entrou lá em 1994, bem no mês do Plano Real.
Então, se você fizer esse paralelo, o Plano Real foi um período que trouxe uma estabilidade econômica, uma moeda forte, né? Então, a gente começou a ter uma esperança de que o Brasil estava saindo daquelas eternas crises, que ficava trocando de dinheiro toda hora e tudo mais. Um período benéfico, embora outras coisas estivessem acontecendo. E aí não convém a gente ficar comentando agora, porque é muita coisa, né? Mas termos econômicos, assim, foi uma melhoria para o Brasil naquele período do Plano Real. E essa melhoria volta em 2023, quando Saturno entra ali no ascendente, nesse período de 2023, finalzinho já do ano de 2023, e depois ele vai se encontrar com Netuno em 2026, aí sim, talvez sacramentando uma grande transformação, que seria quase que Netuno é o regente do Brasil, né? Ele rege, o Brasil tem um ascendente em peixes. Então, Saturno chegando ali é como se ele remodelasse o Brasil, como se desse uma nova cara, uma nova estrutura. Uma Pode nova ser até que estrutura. nós tenhamos uma mudança de sistema governamental, por exemplo. Então, imagine que a ideia surge agora em dezembro, ela fica rodando aí e vai começar a ser implementada só depois das eleições de 2022, ou começar a mexer mais, se efetiva em 2026. Então, é uma possibilidade, por exemplo, né? Tantas outras coisas. Como eu falei, não nos esqueçamos do Urano com o seu grau de imprevisibilidade de que tudo pode acontecer. Pode até acontecer o tal do golpe. Eu, como pessoa, não acredito, né, nessa instituição. Existe sim uma correlação, porque a última vez que o Urano passou por ali foi quando o Getúlio inventou um plano comunista lá na época e deu o golpe e instaurou o Estado Novo, né? Então está voltando para a mesma posição. Então, assim, tem um cheiro de golpe no ar? Tem, mas eu não acredito que essa situação que nós estamos vivendo gere isso, porque a figura ali do presidente, ele não me parece interessado em governar, ele está interessado em destruir, em deixar que as coisas degringolem. Então ele vem mais no sentido do caos. Né? O Getúlio vem no sentido de criar um Estado pesado, um Estado forte, um Estado, né, fascista, como era na década de 30. Eu não vejo o Bolsonaro dessa forma, eu vejo ele como um agente do caos, alguém que vem para corroer, um cupim que está corroendo o madeiramento da República. E que pega as sombras e mostra, né? Uhum. O Ele símbolo. desperta não só essa questão de sombra, como ele desperta o pior que tem dentro da gente. É. Você liga a televisão, você vê a cara desse homem, eu, por exemplo, quando eu me vejo, eu estou me pegando com sentimentos que a gente não gosta de ter, mas eu não posso nem falar aqui a vontade que dá de fazer. Então, assim, quando a gente vê, a nossa sombra também vem à tona quando ele aparece na televisão. Então, é um processo complicado isso. Tem um lado espiritual, tem uma corrente espiritual que fala assim, né? Agradeça essas sombras, porque mesmo essas sombras têm uma missão neste mundo, que é justamente revelar essas sombras, e para que elas possam ser vistas e a gente tomar a consciência delas, né? E eliminar essas sombras, né? E escolher outros caminhos, né? Para a gente, como sociedade, como indivíduo, né? Bom, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Não sei como é que você está. Nós temos 5 minutos. Não sei como é que você está no seu tempo. Se cair Não, o papo está tão bom que se cair eu posso entrar de novo, chamar de novo. você tem alguma Mas última pergunta aí para esses 5 minutos aí? tem, olha só, dentro desse, assim, a gente falou, dentro dessa perspectiva, né, é o meu projeto, Nossa Melhor Visão de Mundo, nosso projeto, a gente tem o Jogo de Sombras, logo depois do Jogo de Sombras eu trago o quarto single, que é Raiz Espiritual, porque é o elemento sem o qual não se sobrevive. Então, eu tenho uma visão de que dentro desse processo todo, que começa individualmente, que passa a olhar para o outro, que passa a lidar com esse momento difícil do ano de 2020, que a gente tem que lidar com as nossas sombras e as sombras da sociedade todas, como estão sendo mostradas aí. A gente, sem o elemento espiritual, sem a raiz espiritual, a gente fica muito difícil de passar por tudo isso. Qual seria o aspecto astrológico dessa raiz espiritual no momento, né? Quem é que está apontando
essa raiz espiritual, essa ligação espiritual que a gente precisa fortalecer dentro da gente? Basicamente, à medida que as estruturas que nós apoiamos a nossa vida, né, governo, dinheiro, estão se desmantelando e os nossos ídolos estão também caindo por terra, né, as crenças estão desmoronando, a única